Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, Progressão dos Espíritos. Pergunta 115. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente a suportam com lamentação, e por causa dessa falta permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. E a 115a, assim sendo, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem maior ou menor aproveitamento segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Quando a gente comenta que esse último item que você leu, faz favor de repetir. O último? Só o último item. Então, a 115a. Assim sendo, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem maior ou menor aproveitamento segundo a sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. É engraçado, né, quando a gente fala que enquanto a dos espíritos se estende ao infinito, né? E fala da criança, né? Somos infinito, né, Simone? Né, seu Antônio? Quer dizer que nós somos infinito, né? Porque quando fala, dá a impressão que o espírito é infinito, né? E nós fica à parte, né? Mas nós somos infinito. Nós somos infinitos. Na nossa concepção, sim. Nós somos infinitos. O nosso conhecimento não abrange mais do que isso. Mas tem uma pergunta que nós já passamos por ela aqui. Acho que é para trás, por aqui, que fala exatamente isso que eu estou falando. Que o espírito vai evoluir até quando? Não tem um termo? Se não tiver um termo, ele não vai se igualar a Deus, lá não sei a quantos bilhões ainda lá na frente. É uma questão que ainda está em aberto. Essa é a verdade. Mas para nós, para ficar didaticamente, para ficar mais fácil para a gente entender, sim, nós podemos dizer que realmente nós somos infinitos. Frank. Então, infinito ainda é uma palavra um tanto difícil de compreender ainda, né? A gente custa entender o que é finito, né? O que, na verdade,
a gente fala, é finito, né? Mas tem suas transformações e acaba sendo também infinito. Mas, assim, no geral, a gente se reconhece como filhos de Deus e todos sendo de igual capacidade para a evolução. Então, todos nós vamos chegar aonde nós nem imaginamos ainda, nem conseguimos ainda pensar em como seria, né? Em como será, na verdade. É algo que a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai alcançar essa visão mais detalhada, né, de como poderá ser o amanhã. TT? Evolução, assim, que a gente percebe esse infinito que não dá para medir onde está, né? Por causa da minha pequenez, da minha maneira de pensar e agir também. Mas lá no meu ser, no fundo da minha existência, há um infinito, né? Há aquilo que a gente não percebe, a gente não pegar. Então é isso que eu tenho que perceber, essa criação e ao mesmo tempo essa evolução, né? Perto de mim, às vezes eu penso, às vezes está tão longe, às vezes está tão perto, mas é essa evolução que estamos falando, né? A gente entender e ir buscando isso e somando ao aprendizado. Simone, fala. No nosso estágio atual, né, talvez a gente tenha dificuldade de entender mesmo esse infinito, como o Sr. falou, a gente não consegue ainda ter uma compreensão se esse infinito tem algum lugar, né, em algum lugar. É um processo mesmo, ir trabalhando, a gente está falando de evolução, né? O processo é infinito, a gente vai crescendo, vai passando de etapa por etapa, né? Agora, mencionar isso ainda realmente é um pouquinho complicado. Onde nós vamos chegar, né? A gente fala dos reinos, nominal, né, consciencial, de tudo isso, mas a gente realmente tem dificuldade ainda de mencionar, né, onde isso, que é esse infinito, né? Onde chegar. Mas já de compreender a nossa necessidade de crescimento, como o TT colocou ali, é interessante para nós pensar desse lado, né? Na necessidade de evolução, né? De trabalhar pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, sem muito essa preocupação, né? Porque a gente ainda não consegue ter um entendimento claro dela, mas de não deixar de fazer o trabalho que a gente tem que fazer, que é conosco mesmo, né? Porque eu imagino que, à medida que a gente vai crescendo, vai entendendo, vai desenvolvendo essa consciência, crescendo, a gente vai ampliando a nossa condição de entendimento. Agora não, agora para a gente fica difícil. Mas à medida que a gente cresce, isso vai clareando mais, a gente vai ampliando essa capacidade de compreender, né, se tem um lugar para chegar ou se é sempre crescer, evoluir, né? Dona Ana, a senhora queria fazer uma colocação? Sim, por gentileza. Olha, eu penso que infinito só Deus. Nós somos imortais. Deus é o incriado. E nós somos criados por Ele. Então, nós não somos infinitos. Mas estamos destinados a evoluir. E de acordo com a escala espírita de Kardec, no Livro dos Espíritos, nós vamos evoluir até a condição de espírito puro, no caso de Jesus.
Sebastião, pode ficar com ele? Pode tempo, né? Agora deixa pra ele. Seu Sebastião, a gente vai passar para o senhor 1 mês segundo para o senhor fazer, tá? Ajuda nós com 1 mês segundo. Em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade e dizer que é uma alegria imensa, senão uma honra estar com vocês estudando a doutrina dos Espíritos. Eu perguntaria a vocês 3 coisas. Vocês preferem que eu fale mais do mesmo ou acrescente alguma coisa no já dito? E, ao mesmo tempo, querem que eu fale de coisas simples com profundidade ou de coisas profundas com simplicidade? Ou ainda, preferem que eu fale muita coisa de pouca coisa ou pouca coisa de muita coisa? Então, o primeiro trato é: não acredite em nada do que eu disser, mas pense a respeito. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele narra mais ou menos assim, de acordo com as traduções. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. A primeira coisa que nós temos que pensar é qual espírito que se trata na questão 115. O espírito individualizado ou o princípio inteligente do universo? Porque percebe-se claramente que ele está falando do princípio inteligente do universo. O espírito simples e sem conhecimento na sua origem conceptual. E se considerarmos o Livro dos Espíritos, a partir da questão 21, quando Kardec questiona: a matéria existe de toda a eternidade ou é uma criação de Deus? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria que está longe de conhecer. Ou melhor, decide ou responde-se que ela é uma criação, mas não existe de toda a eternidade. E na questão 22, ele continua: a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável e que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer. Como sábio é quem reconhece a própria ignorância, ele reconhece e pergunta de novo: que definição podeis dar dessa matéria que eu estou longe de conhecer, completo eu? Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento do qual ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce uma ação. E Kardec faz a notinha. Pode-se dizer que a matéria é o laço, ou melhor, é o agente e o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Como ele não tinha perguntado do espírito, mas eles falaram, e ele pergunta: o que é o espírito? Resposta simples e direta: o princípio inteligente do universo. E ele continua na questão 24. Inteligência é sinônimo ou é uma aptidão? Uma aptidão, um atributo. Questão 25. É necessário que a sua inteligência se ligue à matéria? Sim. Questão 25A, entre parênteses. Aqui nós estamos falando do espírito, o princípio inteligente universal, e não da individualidade que tem o mesmo nome.
E a fila anda, e quando chega na questão 76, que definição podeis dar dos espíritos? Agora no plural. São seres inteligentes da criação. Nota de rodapé de Kardec. Agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente universal. Então, quando entendemos que a semente e a árvore têm uma diferença, que o espírito, o princípio inteligente do universo, é o ato primitivo, que tudo cresce, tudo evolui, desde esse átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um desses átomos. E se vocês observarem na questão 34A da obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta das moléculas se ela tem uma forma definitiva. A molécula secundária, não. Ela vai mudando de forma. Mas a molécula primária, sim, tem uma forma definitiva. E a molécula secundária é uma porção da molécula primária. Ou seja, a molécula primária é uma porção de átomos primitivos ou de espíritos com E minúsculo ou de princípios inteligentes do universo. Se assim não fosse, Kardec não teria prosseguido na questão 613, afirmando que cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento único, assimilam uma porção de princípios inteligentes. E na obra A Gênese, não existe uma molécula, um inseto ou um embrião que não seja uma porção dessa energia. Porque para quem leu a questão 27 do Livro dos Espíritos e percebe na anotação da resposta que existe dois elementos gerais, a matéria e o espírito, e acima dos dois, Deus, e ainda acrescenta lá o fluido universal. Mas na questão 28, ele reconhece a ignorância por 3 vezes na nota de rodapé, já que ele não teve a sua questão respondida. Entenda-se primeiro o que você quer dizer com as palavras, depois faça as perguntas. Então, se esses dois elementos vêm ou não de um elemento único, é o que ignoramos. Eles nos aparecem distintos. Um inteligente e parece que o outro não. É por isso que nós os admitimos como formando dois. Mas vocês percebem que na questão 540 ele já tinha resolvido a questão. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo, um único elemento. E é o que nosso amado Miramês chega à conclusão. Veja o que Miramês anota na questão, ou no capítulo 28 do 2º volume de Filosofia Espírita. Deus é a unidade suprema. Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas vibrando no seio da divindade. E essa matéria primitiva é aquela que eles responderam que Kardec estava longe de conhecer, que hoje chamamos de psiquismo divino. Seguindo. Ela, em Deus, é una, quando sai de seu campo de força, se assim podemos dizer, ou se podemos usar esse termo. A partir daí, se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, porém, tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obediente ao comando da Suprema Inteligência. Confunde-se agora a questão, no capítulo 32 do volume 1 da Filosofia Espírita.
Confunde-se a matéria com o espírito, essa matéria que eu acabei de dizer. E este com Deus, o Criador de todas as coisas. E ele vai prosseguindo na sua dissertação, e nós vamos vendo a cada passo de seus estudos as coisas ficando interessantes. Por exemplo, na Filosofia Espírita, volume 11, no capítulo 30, os espíritos, com E maiúsculo, a individualidade, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, que nós chamamos de princípio inteligente, e se expressa em sua grandeza como arcanjos divinos. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria, agora a matéria densa, aqui no mundo físico, está a caminho para tornar-se espírito, com E maiúsculo, pelo trabalho que se opera há bilhões de anos. Não vou ler mais aqui de Miramês, depois apresento para vocês um roteiro, e tudo isso está no nosso primeiro livro. Então veja, o que nós chamamos de individualização do espírito é a soma de dois ou mais. Onde houver dois ou mais, disse-nos Jesus, aí eu estarei. Ele não disse humanos, nem pré-humanos, nem animais, nem vegetais, e tampouco minerais, etc. Mas se observarmos a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vamos observar com tranquilidade esta obra e chegar à conclusão que princípios inteligentes animando células servem os princípios inteligentes que animam o corpo do animal e também anima a forma humana. Então, se observarmos o nosso corpo biológico, conforme André Luiz, na obra No Mundo Maior, as células são pequenas almas, não são simples fragmentos de carne, e devem evoluir com as nossas almas. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, afirma também que as células são almas em miniatura, são consciências germinais. Então, quando falamos de espírito, a individualidade, o ser imortal, estamos falando da soma de todas as nossas vivências. Porque em Obras Póstumas, de uma maneira simples assim, Kardec sintetiza: um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então percebemos que somos sempre a soma de muitos. Basta olhar para o nosso corpo, ele se comporta como um, mas constituído de vários sistemas, e cada sistema com a sua consciência no dizer de Kardec, conforme o item 27 do capítulo 2º da obra A Gênese. O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito, com E maiúsculo, a individualidade. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus para o corpo. E faz um paralelo entre o espírito e o arquiteto cósmico. Se um de nós pensarmos, Deus sabe.
Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Então percebe-se claramente que nós não somos de fato o espírito, mas sim uma diminuta fração, como no dizer não só de Miramês, mas de Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá na primeira parte, no capítulo 4. O nosso eu ordinário, superficial, eu, vocês, a alma, o que está encarnado, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Nesse eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos e de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. E o próprio Leon Denis nos recomenda aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, que nos dirá o que temos sido e o que seremos. E veja, Miramês, em Filosofia Espírita, ou melhor, agora na Horizontes da Mente, o capítulo 9, Divisões da Consciência. O espírito com E maiúsculo, ao reencarnar, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência que, além de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra em atividade na carne, que domina, melhor, que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. A natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do Espírito com E maiúsculo seja dada e o trabalho na alma consumado. Então, tanto Leon Denis quanto Kardec, Joana de Ângeles, Miramês, o espírito, a individualidade, é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos. A alma, o que está encarnado, é apenas uma das sementes de uma das laranjas. E é o que Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, deixa muito claro. O que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura. E em O Ser Consciente, noutra obra, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. Então, quando nós falamos imortal é o espírito, mas o homem, a forma humana que ora nos apresentamos, nasce, cresce, experiencia e morre. Tem começo, meio e fim numa única existência. E o que permanece é a fração da essência consciencial que volta ao seu todo. Não é tão difícil imaginar que o espírito é como um sol, no dizer de Kardec. Os seus raios estão por toda parte, mas ele não se divide no sentido de desintegrar-se. Então, do mesmo modo que observamos dois átomos de hidrogênio unindo-se com um de oxigênio para formar a molécula de água, para Hernani Guimarães Andrade, na obra O Psiquântico, vários átomos psi, que é uma evolução dos átomos físicos, se uniram para formar o espírito com E maiúsculo. Embora o espírito com E minúsculo é essa semente germinal que une-se em dois ou mais, segundo Miramês, e forma os fluidos. Isso mesmo, o espírito começa como fluidos. Isso é André Luiz também Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, quando fala do passe. Ele termina dizendo que tudo é espírito no santuário da natureza. E na obra Libertação ele narra: a mente estuda, ela arquiteta,
ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria, que nós chamamos de matéria mental, é sempre composta por seres incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Então é fácil imaginar que Deus não cria o espírito individualidade e pronto. Isso é Leon Denis. E posso ler para vocês. Está em nosso primeiro livro também. Está na página 339. Então veja Leon Denis. E está na obra O Problema do Ser e do Destino da Dor, capítulo 26, na terceira parte. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Então, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos sem cercas, sem cerceamentos, percebemos com tranquilidade que o espírito, na origem, é o átomo primitivo, a mônada primordial, o que nós chamamos de o princípio inteligente do universo. E uma porção desses elementos é que vai dando origem a configurações para a construção dos elementos infraatômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos. E um átomo, segundo André Luiz, já é um aglomerado enorme de forças vivas que nascera da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, espíritos em evolução. E Miramês, na sequência de suas obras, ele vai dando essas dicas. Por exemplo, quando ele narra que esta matéria, mesmo sendo una em Deus, que é o psiquismo divino, vai sofrendo transformações incontáveis, e esse espírito vai passando por todos os estágios. E Leon Denis também narra o que nós chamamos de radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, são estágios desse espírito, até transformar-se na vida biológica. E a partir da vida biológica, começa a edificação da consciência. E quando lemos obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza do espírito puro. E Kardec enfatiza: o perispírito é a alma evoluindo. Então é fácil imaginar que se tudo cresce, tudo evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um átomo, que o que nós chamamos de reino mineral é um dos estágios que nós passamos, somando informações, somando frações dessas consciências menores, compondo consciências maiores. Basta olhar para o corpo de vocês outra vez. Não apenas de sistemas é feito o corpo, mas cada sistema tem seus órgãos, e cada órgão, segundo Kardec também, a sua consciência. Cada músculo, cada nervo é uma individualidade dentro do corpo, conforme o item e capítulo da Gênesis citados agora há pouco. E cada órgão é feito de tecidos, cada tecido de células, cada célula de moléculas, cada molécula de átomos, cada átomo de partículas atômicas, cada partícula atômica de partícula subatômica, infratômica, até remontar a bioenergia, a matéria mental, o fluido universal, o éter cósmico, a matéria primitiva, que nós chamamos de psiquismo divino,
que nasce do hálito divino, que é a lei, a expressão do verbo. Então, se não tivermos amarras em nossas consciências, em nossas mentes, e a serenidade em nossos corações, vamos perceber com tranquilidade que eu, Sebastião Camargo, sou uma das almas do meu espírito. E eu posso entrar em conexão com ele, como Leon Denis nos ensina e o fez, como Kardec nos ensina e também o fez, e mostra em 2 artigos do mês de junho da Revista Espírita de 1866, chamado O Sono do Espírito, o caso do Dr. Calais. Quando encarnado como médico, ele buscava curar os seus pacientes, encontrando a causa das doenças nas imperfeições morais. Mudando a causa, desaparecia o efeito. Mas como tudo morre para renascer, para se renovar, que tal é a lei de destruição, ele se vê fora do corpo, agora contribuindo com a cura da alma que eu buscava. Mas de repente ele se vê fora daquele corpo perispiritual. Assim como André Luiz deixou o seu corpo astral nas câmaras de retificação e projetou-se para a dimensão sequente onde estava sua amada mãezinha com o corpo mental. E agora o Dr. Calais se vê fora do corpo, dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta e eles respondem. E quando eles respondem, ele percebe que respondeu para ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma de todas as nossas vivências. Então, não vou fazer mais confusão, basta aí para vocês perguntar agora, deixar esse tempo, para perceber que somos sempre, segundo Emmanuel, a soma de muitos. Somos espíritos, com E maiúsculo. Somos almas, fração do espírito. E somos uma infinidade de princípios inteligentes ou espíritos menores compondo a nossa realidade. Professor, por gentileza, você está hoje na qualidade de nosso mestre aí, né? Pelo que eu entendo, não sei se eu estou certa, quero que você diga se sim ou não. Mas pelo que eu entendo, então, o espírito com letra E minúscula, ele está no coletivo. Depois é que ele se individualiza e se torna espírito com E maiúscula. Seria isso? É exatamente isso, conforme Kardec. E se você observar na questão 607, ele fala que esse processo de individualização do E minúsculo para o E maiúsculo começa numa infinidade de encarnações após o animal e antes do homem, que mais tarde ele disse chamar pré-humano. E jamais um pré-humano chega sozinho no reino humano. É uma porção, segundo também Divaldo Pereira Franco, de pré-humanos, de gnomos, duendes, porque Kardec cita-os e dialogou com eles, que vão se unir para formar o ser humano, assim como várias almas se unem para formar o espírito, o ser imortal. Então, nós que nos encontramos unidos e não apenas reunidos, como almas a caminho de nossa iluminação e expansão consciencial, com essa lúcida reintegração com o nosso ser total, a nossa consciência. E se observarmos o ar que respiramos e imaginarmos a infinidade de seres que compõem a estrutura do ar, e ao mergulhar em nossas
carruagens biológicas traz uma infinidade de seres de outras instâncias, tanto do mineral, vegetal, a vibração do animal e até vibrações dos seres humanos e angélicos, ao encontro de nossas necessidades. A cada inspiração, trazemos essa força vitalizadora de nossos corpos e, ao mesmo tempo, impulsos, estímulo de virtudes de outros seres, como nos disse Jesus: eu senti alguém me tocar e desprender de mim virtudes. Então, respirem com suavidade e, ao mesmo tempo, visualizem-se mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. E a cada porção de matéria mental que vai dando forma aos nossos pensamentos é uma infinidade de pequenas vidas. Assim como afirmou Miramês e Bezerra de Menezes, tudo que existe só existe à base da luz. E a luz, na sua expressão mais simples, é o que chamamos de espírito, princípio inteligente, que é a matéria-prima do cosmos. Inicialmente, eles se unem dois ou mais para formar o amor. E o amor gera a vida, nutre a vida, a organiza e a mantém em todas as suas expressões. Visualizem-se tal como gostariam de ser ou tornar-se. E digam a si mesmos: filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus, Deusinho é. E finalizando com Jesus: sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Para isso é necessário o querer sincero, o saber profundo e o viver consciente. Pensando na verdade, sentindo o que está pensando, falando o que está sentindo e vivendo o que está falando. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.